Amigos do Papo de Redação, você ligado na STZ, hoje nós estamos recebendo o presidente do PT no município de Sertãozinho, Sebastião Macedo. O Tião Macedo, que já foi candidato a prefeito, o Tião Macedo, que já foi secretário de Meio Ambiente no município de Sertãozinho, hoje ocupa o cargo de presidente do PT, né, dentro da sigla Partido dos Trabalhadores em Sertãozinho. Para começar, Tião Macedo, como que o PT local está trabalhando a possibilidade de candidaturas para vereadores, para prefeito, enfim, para o próximo ano, para a próxima eleição? Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, queria cumprimentar a todos os telespectadores. Bom, o PT ele tem uma forma de se organizar. Nós estamos nos preparando para as próximas eleições nos moldes que nós nos preparamos para as outras, convidando simpatizantes para ingressarem no partido, realizando palestras, passando informação do que é o setor público, qual o papel do vereador, de um prefeito, de um vice-prefeito, mostrando para eles até onde vão as prerrogativas que cada um desses cargos tem, para que quando se houver a possibilidade de eleição, ele esteja preparado para desempenhar o papel e, principalmente, corresponder àquilo que a população que votou nele espera, né? Nós temos trabalhado isso. O PT sai com chapa completa para vereador? O nosso trabalho é para sair com chapa completa, né? Nós passamos por um período agora difícil para o partido em relação... Acabou a eleição, foram apurados os votos, mas a eleição não acabou. A população tem assistido um bombardeio em cima do PT. Nós temos 2 indiciados no processo do Lava Jato, citados. Os outros partidos têm 5, 6, 10, 15, mas é só PT. Então, a gente paga, se cometeu erro, nós do PT não somos contrários que sejam apurados. Mas a gente não quer uma justiça seletiva, que direcione os canhões só para um lado. Acho que é um processo de depuração na política nacional. Mas você há de convir, Tião, que o governo que está, a presidente é do PT e essas pessoas do Lava Jato, da Petrobras, todas elas ligadas ao governo federal. Se não tivesse um governo do PT, essas investigações já estariam dentro da gaveta. O senhor acredita Como nisso? já aconteceu na época recente. Nós tínhamos uma figura do engavetador-geral da República. O blindeiro foi o último. Todos os processos que se abriu eram engavetados. Nós vemos o que acontece no estado de São Paulo, todos os processos. Você vê falar do trem-salão? Você vê falar alguma coisa sobre distribuição de resultados de Sabesp, quando você precisava fazer investimento para não ter seca? Você vê falar alguma coisa sobre os escândalos de Minas Gerais? Lá, aqui, no estado de São Paulo, nesses estados, nesse modo de governar, existe a figura do engavetador geral. Eu acho que você tem que colocar as claras. Se vai pegar A, B ou C, não interessa. O bom para a democracia é que acha justiça, mas não justiça seletiva. Mas o PT não tentou engavetar e a política nacional... Eu queria que você mostrasse um momento que o PT tentou engavetar. Não, eu estou perguntando. Não, um momento. O próprio investimento que houve na Polícia Federal foi a partir do primeiro governo do Lula. A regulamentação do papel do tribunal, dos tribunais de contas, do Conselho lá do Supremo Tribunal Federal, se deu nos nossos governos. Mas é um governo bastante democrático, eu acho. Acho que nós estamos preparados para esse debate. Eu acho que isso vai ter tempo. Se a gente ficar focado nas coisas do governo federal, a gente não vai falar do PT local. Eu sei que o reflexo acaba chegando aqui. Mas não aqui. Tem jeito da gente falar sem eu fazer essa introdução. Por quê? Nós não somos penalizados aqui em Sertãozinho por ter poucos militantes pelo que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer. As ações do PT em Sertãozinho, você pode pegar qualquer prefeito que passou nesse período, desde o atual, desde o anterior. Todas as ações que eles pediram em nome de partido, para que fosse encaminhado a Brasília, nós tivemos parceiro. Desde o primeiro caso do Instituto Federal, quando o Instituto Federal estava para se fechar, eu fui com dinheiro do meu bolso em Brasília. Nós tínhamos 2 vereadores na época, o Toninho Costa e o Moscatelli. Nós fomos juntos, o prefeito foi junto com a gente. Conseguimos segurar o Instituto Federal e hoje vê o tamanho que está esse Instituto Federal, inclusive com a ampliação que vai ser inaugurada logo aí. Então, esse é um dos exemplos. Macrodrenagem,
Se a gente não tivesse esse projeto aqui, você imagina como estaria a economia da cidade. Né? Os projetos que são feitos, que foram feitos, nós tivemos sempre parceiros. Então, quando eu digo que nós somos penalizados não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, é reflexo do que acontece aqui. Eu tenho certeza que no Partido dos Trabalhadores aqui Sertãozinho você não encontra ninguém para acusar. Você disse que o PT está sendo bombardeado em nível nacional. Em parte com razão e muitas das partes sem razão. Certo. E esse bombardeio no PT em nível nacional, é aí que eu queria chegar. Reflete diretamente na formação do seu partido aqui na cidade? Reflete na formação da dificuldade de encontrar simpatizantes, mas por outro lado, ele cria uma condição de resiliência naqueles militantes que se preparam para enfrentar o debate. O petista tem uma característica, ele tem tradicionalmente uma formação política mais sólida, porque o partido cresceu na adversidade. Ele cresceu enfrentando. Quando você era do PT, você não arrumava emprego, se você era um militante. Então, quem é do PT histórico, vai ser difícil esse cidadão, esse companheiro nosso, deixar o partido, porque ele sabe como isso foi construído. Nós sabemos dos valores que norteiam as linhas de ações políticas do partido. Tanto é que é só acompanhar as nossas votações no Congresso Nacional. Nós nunca votamos contra o trabalhador. E como agora explicar esses milhões de brasileiros que estão perdendo emprego, a retração na economia, a crise política, tudo isso, Tião? Como explicar tudo isso? Esses milhões de brasileiros que estão perdendo emprego, se a gente for analisar com outras crises no Brasil, na época do Fernando Henrique você tinha 16%, 16,5% de desemprego. Você não via um alarde como você vê hoje. Hoje nós não chegamos a 8,5%, a 7,9%. É alarmante? É porque nós já tivemos 5%. Mas isso é um processo. Eu sou professor de economia, sou economista, tenho cursos diversos, estudo, gosto de política, gosto de analisar. Se você pegar e analisar a história recente, para você tirar 30, 35 milhões de pessoas da miséria, você tem um custo. Esse custo você tem que pagar. Esse foi o primeiro mandato da Dilma, né? O governo PT. Não, ele se deve aos dois mandatos do Lula e o da Dilma. Sim, mas a Dilma é que mais investiu no social. Ela fez um governo bastante esquerdista, um governo petista. E hoje se tenta ajuste fiscal, que é já uma ideia do PSDB. Não é uma ideia do PSDB. Porque o ajuste fiscal dói e corta na carne do povo, porque é aumento de impostos, é corte de benefícios, enfim. Existe uma dificuldade para as pessoas se adaptarem a um ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal é doído. O que é o ajuste fiscal? Vamos trazer para uma economia doméstica para o telespectador entender, porque o pessoal fica falando ajuste fiscal, desoneração, isso não está acostumado, a gente não está acostumado a tratar com isso. Por exemplo, eu comprei uma casa, né? Ou eu construí uma casa, eu comprei um carro, melhorei minha geladeira, o tamanho da geladeira, enchi. Eu tenho que pagar essa conta, meu salário não dá. Então o que eu tenho que fazer para pagar? Eu tenho que ajustar meu orçamento. Meu orçamento se ajusta de que forma? Fazendo cortes. Cortando despesa ou aumentando a arrecadação. O ajuste fiscal, ele não é só pelo corte. Ele se dá também pela ajuste de receita. O corte é a parte mais difícil de se fazer no setor público. É só perguntar para o nosso prefeito. Ele tentou fazer uma medida de corte na saúde, você viu o que aconteceu. Inaugurando uma coisa que era para somar, uma UPA, enfrentou 15 dias aí de adaptação e vai enfrentar mais, porque ainda vai ter os reflexos dessa redução de atendimento nas unidades básicas de saúde para cortar despesa, para ajustar o orçamento dele. Então esse é o mais difícil de fazer, cortar. Por exemplo, você chega num limite que você não consegue cortar mais. O governo federal, ele tem uma estrutura tem 39 ministérios. Tem que se cortar ministério. Para se cortar ministério, você tem que fazer um ajuste com os partidos que compõem a base de apoio. Num país que tem 33 partidos, 30 partidos que pode chegar a 33 com os novos que estão surgindo. Você fazer uma composição em cima disso depende de muita conversa. Quando você sai de muitos cargos também. Quando você sai de um processo eleitoral que não terminou, esses acertos se tornam mais difíceis. Por isso que o ajuste fiscal está se tornando bastante complicado. Se a presidente Dilma tivesse apoio no Congresso Nacional, isso não estaria na pauta mais. Já teria resolvido e a gente já estaria começando a pagar essa conta.
Eu tive recentemente... Por que perdeu o apoio no Congresso? Porque ela não teve apoio no Congresso. Se você pegar a história, a maior bancada que o Partido dos Trabalhadores teve até hoje na história foi 84 deputados. Nós temos 503, desculpa. Mais de 500 deputados. Se você não tem uma base sólida, você tem que fazer a composição dessa base. E a composição dessa base ela se dá de cima do movimento histórico. Como que o Fernando Henrique aprovou a reeleição? Foi ampliando essas composições. Isso está na cultura. Como que se consegue apoio aqui na Câmara Municipal de Sertãozinho? Todo mundo fala que tem um grupo de 10. Mas eu não vejo dificuldade do prefeito passar as suas propostas. Ele faz composição. Esse ajuste de composição é melhor quando você tem uma bancada grande. Nós contamos fielmente no Congresso Nacional hoje com o PCdoB. Então você pega uma bancada que você precisa de arrumar nos partidos aliados mais 200 votos. Você acha que esse é o maior problema que enfrenta o governo? Esse é o maior problema, que não só o problema do governo, qualquer administração no Brasil inteiro, é a composição. Devido a esse... Nós estamos perdendo, historicamente, um momento que tem comoção nacional. Você, particularmente, como presidente do PT local, você é favorável a um ajuste fiscal da maneira como o Levi gostaria de fazer? O Joaquim Levi gostaria de fazer um ajuste fiscal muito parecido com o que o Fernando Henrique propôs. Ou você é a favor da política petista, política de esquerdismo, política de moradia, política social? Não, isso não é política de esquerdismo, isso é uma política humanista. Tá, e qual que é a sua opinião? Política humanista. Eu acho que você tem que fazer o ajuste fiscal, você tem que reduzir... como o Levi propôs. Não chegaria nesse limite. Eu acho que o Levi hoje é um mal necessário, mas não pode perpetuar esse norte de governo. Acho que nós temos que fazer um ajuste, equilibrar as contas, mas num país que tem problema de educação que nós temos. Num país que tem os problemas, e temos problemas e soluções de saúde, mas nós temos algumas coisas que nós damos exemplo para o mundo com o nosso SUS. Com os problemas que nós temos de segurança, os problemas sociais que nós temos no país, não se pode fazer uma reforma fria, uma reforma de planilha, que eu corto aqui, ali. E não vejo quais são os efeitos sobre a sociedade. Senão nós vamos perder o maior ganho que nós tivemos nesses 12 anos de governo, mais já, nós tivemos, 12 anos de governo, que foi a melhoria das condições sociais do país. Isso é um fato. O Brasil hoje não está no mapa da fome da ONU mais. Demoramos décadas para alcançar isso. Não só o governo Lula, não. O governo Fernando Henrique fez algumas mudanças que ajudaram a fazer isso. A gente tem que reconhecer. Acirrou-se, lógico, nosso compromisso foi a maior coisa. Mas nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar que aquele que está com a panela cheia conduza aquilo que a sociedade precisa. Bater panela com a barriga cheia é fácil. Agora, quando você fala em desemprego, esse desemprego está alto. E nós temos que trabalhar para a retomada. Não é porque vendeu flores, rosas e agora acabou entregando espinho? Não, sempre a conta chega para pagar. Quando você faz uma casa, você tem sacrifício que você sabe que vai ter que pagá-la. A gente sabe, o problema é que o processo eleitoral no Brasil, do jeito que foi e continua sendo, o Congresso está na hora dele assumir a posição dele de ajudar a governar, de fiscalizar, e não de obstruir o governo. É fácil você ter uma bancada como você tem hoje dispersa, você obstruir. Construir é mais difícil. Então, esse é o papel dos agentes políticos, dos líderes, das lideranças, que parece que está chegando nesse acordo. Depois que nós assistimos há 2 semanas atrás a Firjan, a Fiesp, Trabuco, do Bradesco, o presidente do Itaú, chamar os políticos publicamente que eles deviam assumir um compromisso com a economia do país, mudou a pauta. Você pode abrir os noticiários hoje. Nós já fizemos em 15 dias o que nós não fizemos em 7 meses. E o mercado econômico, o mercado financeiro também elogiou a atitude do Copom, que manteve a taxa Selic em 14,25, não houve um aumento nessa taxa, o Copom volta a se reunir daqui 2 meses, mas mantendo a taxa Selic em 14,25. Agradou o mercado financeiro, pelo menos momentaneamente. E agrada principalmente nós, pobres mortais, que lá no fundo ninguém aqui pratica 14,25% de juros. O nosso é bem maior. Se você estourar teu cartão de crédito e deixar rodar, você vai pagar 300% ao ano. Né?
Então tem que tomar cuidado. É hora de a gente fazer ajuste em casa, o governo ajeitar, que eu tenho a certeza. Eu tive a semana, há 10 dias, eu participei de um seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. 2 dias de seminário. Estava lá diretor do FMI, os principais economistas do Brasil, e eu tive a oportunidade de tomar conhecimento de algumas projeções de diversos ramos, que em economia você tem diversos pensadores com diversas linhas. E todos eles colocam, essa crise é de 7 trimestres, nós já passamos 3, estamos chegando no 4º. Se as medidas forem implementadas ainda imediatamente nesse trimestre, nós temos para vivenciar ainda mais 4 trimestres, isso dentro de um cenário que a economia não é só nacional. Esses ajustes vão possibilitar a retomada de crescimento e desenvolvimento. Mas tanta pancada, tanta crítica, tantas dificuldades, tantos problemas, isso tem refletido diretamente no PT sertanesino. Sim, mas isso é democracia. E o PT sertanesino tem a intenção de lançar candidatura? O PT sempre tem que ter essa propositura. O partido político que não tem esse anseio não deve ser partido. Mas... é um partido que está ali para meia dúzia, eu vou arrumar um carguinho aqui e vou entrar lá. Nós somos um partido que nós queremos ser poder, alternância de poder. A gente já ouve alguns prés ou partidos dizendo, o PT está morto em Sertãozinho, o PT morreu e o PT vem com a gente e o PT vem para apoiar, para somar. O PT estava morto quando nós elegemos a Ana Paula, o PT estava morto quando nós elegemos o Moscatelli e o Toninho Costa. Tomara que eles pensem que a gente esteja morto e a gente tenha pessoas como a Ana Paula, como Moscatelli, como Toninho Costa, que tenha condições de convencer. Eu já fui candidato um monte de vezes e continuo falando a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito que eu vivia. Me perguntam, você vai ser candidato? Eu falei, já me mostrei diversas vezes, mas eu sou do partido. Por isso que eu falo que, assim como eu, nós temos militantes do partido, pessoas dentro do partido, que sabem que ser petista é mais do que torcer para um time, é envolvimento. É acreditar naquilo que defende e se não tiver quem esteja apto a fazer isso, nós temos que estar. Em quanto tempo, na sua visão, como presidente do PT local, nós vamos melhorar a nossa economia local, vamos melhorar a nossa vida aqui em Sertãozinho, principalmente para aquelas pessoas que estão em casa assistindo o programa, estão desempregados, estão sem emprego ou estão passando dificuldade? Essa bola de cristal é boa, gostaria de tê-la. Desculpe a brincadeira, mas eu acredito o seguinte, a economia local ela é dinâmica. Nós temos um empresariado que hoje eu conheço mais de perto, antes eu estava do outro lado da porteira e atirado lá de cá é muito mais fácil. E quando você está do outro lado, que hoje todo mundo sabe, eu trabalho como gerente no SEISE, que é uma entidade que defende os interesses da indústria local, eu vejo um cenário, nós tivemos ontem no BNDES, no Rio de Janeiro, buscando recursos, colocando os nossos problemas, mas eu vejo uma situação, nós estamos num segmento que o mundo precisa, não é o Brasil. Nós trabalhamos com energia limpa e renovável, nós temos tecnologia para isso, nós temos as melhores empresas do setor estão instaladas aqui no nosso município. Nós temos que fazer algumas implementações com pesquisa e inovação. Estamos trabalhando para isso. Mas eu sou otimista. Eu acho que dentro desse prazo que foi colocado, o ano que vem, esse final de ano, a gente já começa a ter uma inversão. Por que eu acredito nisso? Porque o Brasil precisa de energia. Se o Brasil não tivesse nessa recessão, com essa seca, a gente teria apagão. Mesmo colocando as termoelétricas que levaram o custo de energia lá no alto, todas para funcionar, a gente estaria no gargalo. Então a gente precisa de fazer investimento nisso. E quando você fala com os governantes, o que eles alegam, por que não investiu na energia limpa, que é a energia do açúcar e álcool, a energia da biomassa, e preferiram investir em termoelétricas? Não, porque a energia termoelétrica, ela é rápida. E é histórica. Ela é rápida, ela estava praticamente instalada e ela é rápida. Ela dá retorno e é segura. Na hora que você precisa ligar, você liga, na hora que você quiser desligar, não. Se você criar uma política com a tecnologia que a gente tinha antes, hoje nós temos condições, se falam em usina moer 10 meses, é o futuro.
Você para um mês ali... Inclusive já está se desenvolvendo cana ou produtos para que você mesmo ter... não produzindo o açúcar e álcool no período de parada, você pode produzir biomassa para produzir energia. Você tira esse problema da sazonalidade. Então, o que nós tínhamos no passado? Apesar de os paneleiros achar que a Dilma é incompetente, ela entende disso. A questão da energia, o Lula ganhou a eleição em cima do apagão. Nós tínhamos que solucionar isso. A economia não parou por falta de energia. Hoje nós estamos numa situação com a crise hídrica que essa recessão está sendo boa para dar tempo para tomar a decisão correta. Governo, pode perguntar aqui em Sertãozinho, é cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você descobre o pé. Então, se você tem que aplicar aqui nessa solução, essa fica em stand-by. Agora é a hora, o que nós estamos fazendo aqui no SEIS, as indústrias estão fazendo, de mostrar que nós temos uma solução e dá para implantar. Nós estamos prontos para isso. E outra realidade, nós não vamos ter Sertãozinho crescendo mais em índice de China. 14%, 13%. 18%, 16%. Chegou a esse ponto? 16%. Não vamos ter. Nós vamos ter Sertãozinho crescendo nos moldes, num patamar da indústria nacional, em alguns momentos melhor, porque nós não temos uma demanda para ser atendida no curto prazo. Mas nós temos que colocar para os governantes que a energia limpa, renovável é prioridade. A agenda nos favorece. Nós temos a COP21 agora no final do ano em Paris, que vai tratar dos acordos. De repente, nós estamos brigando para que a energia de biomassa ela seja inclusa no documento que o Brasil vai entregar na França. Isso nos garante perspectiva de mais alguns anos da Armando Salles de Oliveira estar com serviço. Agora, tem a lição de casa para ser feita. Nós precisamos criar um polo tecnológico na cidade. Nós precisamos ter um centro de fomento à pesquisa. Nós precisamos arrumar o arranjo produtivo local, que nós estamos fazendo. Seria o quê? FATEC, Instituto Federal? Instituto Federal, FATEC são parceiros, Senai é parceiro, a própria USP, a Unesp, as universidades próximas. Nós temos convênios, nós estamos trabalhando isso junto com a Secretaria da Indústria, nós estamos trabalhando isso. Lógico, isso era para ter sido começado lá atrás, há muitos anos. Mas quando está tudo bem, é difícil você focar, buscar. Não, está indo. Desviar para um outro setor. É a história do cobertor ser curto. Como disse o professor Egídio numa entrevista, que a crise é uma peneira. É o momento de peneirar e aí ver o... A crise é doída. Eu gostaria de viver num mundo que não tivesse crise. Mas quando ela surge, é porque ela está apontando o que está se fazendo errado. E é hora de corrigir. É hora de juntar os esforços. É hora de trabalhador, é hora de empresário, é hora de setor público, deixar as picuinhas de lado e trabalhar pelo desenvolvimento. Nós não podemos deixar a agenda política contaminar a agenda econômica. Quem sofre com isso é sempre o menor. É sempre aquele que não está na ponta de cá. Tchau, Macedo. Muito obrigado pela visita. PT de Sertãozinho, então, sai com candidatura para vereador e com possibilidade de candidatura no Executivo. Nós discutimos coligações, nós temos quadro, já lançamos candidatos a prefeito, mas nós temos que pensar um projeto para Sertãozinho, mais do que qualquer candidato. Eu queria que não só o PT, mas que todos os partidos pensassem um projeto para a cidade. Deixar de ter aquela votação naquele que é um bom gestor porque tinha um negócio, ou naquele que não, esse cara me trata bem, ou esse me deu uma camiseta, esse é amigo de todo mundo. É hora de juntar os partidos, nós temos provocado isso nas conversas com os outros partidos. É hora da gente sentar... Independente de situação ou oposição? Independente até. É para o bem da cidade, para o bem da do cidade. país, pro bem vai da ser política, difícil pro você bem da construir, sociedade. vai ser construído, mas se os dois lados, vamos supor, se duas frentes, 3 frentes, você tivesse 3 projetos discutidos para a cidade, a população teria condição de analisar o que eu quero da minha cidade. Eu não estou votando no fulano, ou no ciclano, ou no beltrano. Eu estou votando aqui, nessa ideia. E aí a gente tem condição de cobrar. E é 4 anos. 4 anos na história é um trisco. Nas suas palavras, deixa claro que o PT está aberto a conversar com todo mundo. Estamos conversando, todo mundo, estamos procurando conversar. E agora avançamos para a gente discutir um projeto. Nós estamos lançando agora
para o mês de outubro já, algumas conversas sobre projeto para a cidade. Quem achar que aquele projeto serve, vamos conversar quem que é o melhor condutor. Que aí tem que ver quem que é simpático, quem dá voto, quem é honesto, quem tem capacidade de gerir aquele projeto. E não você se colocar, eu sou candidato porque eu não gosto de fulano. Eu sou candidato porque eu sou PT e ele é tucano. Não. Eu já estou com 56, falei minha idade, todo mundo acha que eu tenho 38. Não, com esses cabelos brancos não dá para eu fiz Luzes? luz reversa. Ah, então é 38. Mas eu acho que a gente tem que buscar nesse momento, e a crise nos dá essa oportunidade, é da gente sentar e discutir a nossa cidade para o futuro. Amadurecer, né? Amadurecer politicamente. Nós temos um empresariado que pensa, que sofre, aquele que pensava errado apanhou e está apanhando, se corrigiu. Nós temos um trabalhador que pensa, aquele trabalhador que pensava errado se corrigiu. Ou seja, nós vamos ter o mundo que a gente quer. Nós vivemos numa democracia. Isso pode demorar 5, 4, 10, 20, 30 anos. Depende das nossas escolhas. Chegar lá, nós vamos chegar. Porque não é Sertãozinho que vai ditar aonde nós vamos chegar. O mundo vai ditar o que Sertãozinho quer. O mundo dita o que Sertãozinho tem que fazer. Agora, a gente entender isso, as nossas vocações... E o mundo está sinalizando que a nossa energia renovável é o futuro. Ou a gente se compõe para isso, se compõe para que nós precisamos. Quanto tempo demorou para ter uma faculdade aqui em Sertãozinho, gente? Você vai em Jabuticabal, que é uma cidade menor que a gente, você procura um restaurante, você vê as opções que você tem lá. Nós temos ótimos restaurantes. Bom. Mas você procura lá para você ver. Você vê a vida cultural de uma cidade que tem universidade há mais tempo. Nós ficamos muito tempo para surgir a primeira particular. Nós temos uma universidade, um instituto federal que ficou anos sendo um quase instituto. É o termo que o pessoal do instituto mesmo usa. Da Cefet antigamente. Nós tínhamos quase uma Cefet. Hoje nós temos uma FATEC ampliando a atuação. Então agora nós estamos no rumo. Nós temos que dar apoio às pessoas que trabalham nesse projeto. Pessoal que está na FATEC, pessoal que está no Instituto Federal, que está no Senai. Prova é no próprio SESI, que faz uma formação de base, entrega uns meninos que poucas escolas conseguem entregar para o mercado. Tchau. Então é isso que a gente sonha, para isso que a gente luta. É nisso que eu estou inserido no Partido dos Trabalhadores e vou continuar. Obrigado, viu, Tchau? Eu que agradeço. Conversamos aqui com o Sebastião Macedo, Tchau Macedo do PT em Sertãozinho, e que é também hoje assessor da diretoria do 6IBR em Sertãozinho. Tchau Macedo, que já foi secretário do Meio Ambiente na cidade, inclusive já foi até candidato a prefeito na cidade em outras épocas. O Papo de Redação fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.